Tentaram criar uma narrativa do que aconteceu no 8 de janeiro e tentaram esconder. Por que essas imagens só aconteceram agora, gente? Por que se falou que as câmeras do Planalto estavam quebradas e a imprensa brasileira engoliu essa verdade? Senador, ele falou isso, mostrou as imagens do de Eu tenho certeza que se fosse nós no Palácio do Planalto, você não tinha engolido uma história de umas câmeras de Palácio do Planalto. Foi a imprensa que deu essas imagens. Vera, deixa eu te fazer uma pergunta. Você vê algum meio de comunicação no dia seguinte acompanhando o conserto dessas câmeras? Mas a gente não falou que estavam quebradas. Acompanhando o concerto de Brasília. Peraí, não. A imprensa inteira estava no dia 9. O senhor falou do dia seguinte, dia 9. Engoliu uma história que agora vai cair por terra. E foi culpa, me perdoe de dizer, muitos meios de comunicação. Senador, vamos lá. A imprensa foi quem noticiou que colocaram sob sigilo essas imagens. Exato. Foi a imprensa. E as pessoas não contestaram isso. E a imprensa está mostrando a ordem correta lá das imagens e que mostra. Mas agora, porque a população. Pergunte, faça uma pesquisa hoje na população para ver se as pessoas estão culpando o Bolsonaro pelo 8 de janeiro. Não, senador, nem o senhor acredita. Faça uma pesquisa hoje. Diga. Senador, se o senhor acha que o 8 de janeiro fortalece o PT e o Lula porque dá discurso para ele por um governo que não começou, como o senhor mesmo disse, então por que a oposição está inflando tanto essa CPMI? Não é um tiro no pé? Afinal de contas, vão revelar muitas coisas. Foi criada uma narrativa contra a oposição. Nós temos que esclarecer agora. Eu acho que tem que esclarecer. É um governo que não começou mesmo. Mas pode pegar financiadores daqueles atos. As pessoas que estavam acampadas ali no QG do Exército. Mariana, eu não estou lá para proteger quem ter feito nada errado, não. Nós nem os parlamentares que estão sendo investigados. Se tiver parlamentar no meio financiando. Tem que ser, eu não estou lá para proteger, passar a mão de cabeça de ninguém, não. Nesse aspecto, então, senador, tem a CPMI, a CPI mista do Congresso, foi proposta por um deputado que está sob investigação. Pelo menos outros 2 deputados, inclusive uma deputada do seu partido, está sob investigação do Supremo Tribunal Federal. São inocentes? Não, no meu partido. Só garante que a deputada... As pessoas que eu conheço do meu partido não têm envolvimento nenhum nisso. É um abuso do judiciário investigá-lo? Não digo, acho que é abuso nenhum de ser investigado. Eu acho que todo homem público que está com mandato ou sem mandato, pessoas públicas têm que ser investigadas com isenção. Qual que é a sua avaliação sobre a atuação do Supremo e do ministro Alexandre de Moraes nesse episódio do 8 de janeiro, todos os 100 denunciados que agora viraram réus? Eu confio no judiciário brasileiro, não sou daqueles que atacam pedra. Agora, nós temos que acompanhar, né? E que o judiciário seja isento igual para todo mundo, né? Então, vamos agora ver se as mesmas atitudes vão ter. Eu acho que esse general tinha que estar preso. Quem? Pelas imagens. O Gonçalves Dias. O senhor acha que o Anderson Torres tem que estar solto, ele preso também? Perdoe, pelo aquele comportamento dele. Por que, senador? Pelo amor de Deus, um general que está lá comandando, serve água para invasor. Não, foi ele que deu água. Ele estava lá envolvido, gente. Pelo amor de Deus, estava lá envolvido. Senador, o senhor até publicou que ele abriu... Estava envolvido naquilo ali. Até publicou que ele abriu porta. Um general que comanda o GSI não age, não convoca sua tropa para evitar que o palácio seja... E um comandante do Exército que não reprime uma manifestação golpista na frente do quartel do general. O que se diz sobre esse comandante do Exército? O que o comandante do Exército tinha que fazer ali? Não sei, o senhor está dizendo que não pode dar água ou outro? Não dá água, não. Permitir que se destrua o patrimônio público. Bom, mas não é papel de um comandante, de um general que comanda o GSI, Malu, me perdoe, permitir que se destrua o palácio. Senador, mas o senhor até publicou, o senhor compartilhou. Principalmente não convocar as forças, ter 18 homens para proteger o Palácio Planalto. Eu que convivi ali, aquele período todo, isso é inadmissível. Esses 18 homens não eram do general Heleno? Esses 18 homens eram do general Heleno. Não eram do general Heleno? Mas o senhor tem razão quanto à falta de comando. Fica evidente que ele não tinha o comando daqueles homens que estavam lá. E o próprio Lula falou, encontraram as portas abertas. Então ele fez essa crítica também. O senhor acha que ali havia um duplo comando ou houve incompetência? Nós vamos ter que esclarecer. Se foi incompetência, se foi má fé, ou se foi feito de forma proposital. Deixa eu passar para a Mariana, que ela não... Eu queria seguir exatamente nessa questão. O senhor está falando que a CPI vai descobrir, enfim, a participação, talvez, do atual governo nesses atos. Mas onde que o senhor espera que essa investigação chegue nesse sentido de atribuir... o que aconteceu naquele dia. Mas o que esclarecer quem são os culpados, punir os culpados. O senhor provavelmente tem uma hipótese. Quem realmente teve culpa. Mas além da participação de quem já estava, que vinha do governo anterior?
Exatamente. Por que as forças de segurança que protegem o Palácio e as forças de segurança que são comandadas pelo ministro da Justiça não tomaram providência para evitar tudo aquilo? Em relação à destruição no Supremo Tribunal Federal e no Congresso, a casa da qual o senhor faz parte, quais são as suas hipóteses? Da mesma forma. Tem que se haver, são coisas diferentes. Por quê? Não era o mesmo grupo que estava? Não, são lugares diferentes. O Palácio, tanto o Supremo quanto a Câmara, o Congresso Nacional não tem as forças de segurança que o Palácio Planalto tem. Senador, aproveitar essa comparação que a Vera colocou, né? Inclusive hoje à tarde na programação do CNN, o pessoal do CNN 360 destacou muito isso, que na invasão do Congresso Nacional, a Polícia Legislativa enfrentou os manifestantes, houve confronto, teve gás, soltaram rojão nos agentes, correram risco. Isso não aconteceu no Palácio do Planalto. O senhor conhece muito bem, como o senhor disse, o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. Qual é a hipótese? O senhor está colocando uma hipótese de que o responsável pela segurança do Planalto, que seria o ministro do GSI, deveria ter tomado atitudes. E, de fato, as imagens colocam numa situação complicada. Mas é só responsabilidade dele ou todas essas pessoas que estavam embaixo? Como, por exemplo, o major que serve água, a grande responsabilidade é de não ter um palácio que tem 1.000 homens, ter 18 pessoas para protegê-lo. E das forças de segurança que poderiam ter sido convocadas, Força de Segurança, seja do Exército ou da Força de Segurança Nacional, não estavam lá para proteger a Praça dos Três. Mas a falha maior não é anterior, quando a segurança do Distrito Federal, a segurança da esplanada dos ministérios, a responsabilidade do governo do Distrito Federal. Ali, mas essa não é uma responsabilidade muito maior, se não tivesse... Mas só que só ficou concentrado, só tem um secretário de segurança preso. As outras não foram esclarecidas até agora. Sim, o governador... Mas, gente, vamos falar um pouquinho do...